Tá, por causa do horário, é o Tá, final do dia, então a rede deve oscilar um pouco, tá? tá bom. Mais por conta do horário. Perfeito. Eu vou, acho que a gente já está online, só um minutinho. Estamos online já, eu acho. Enquanto isso, o pessoal de casa vai começar a ser chamado pelo Facebook. Tá. E aí, já está aqui na minha parte. Eu já vou compartilhar. Você, deixa eu pegar aqui, se você quiser compartilhar aí, tem o link direto. Tá. Como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo. Para quem não conhece, o Antônio Ferreira Júnior, presidente aqui dos senhores, presidente dos senhores de São José dos Campos. Já me considero amigo de tanto que a gente se encontrou, já fizemos algumas iniciativas aí, na época que eu estava assessorando o Sérgio Vitor. Sim. Isso. E para quem não te conhece, que é da minha rede, fala um pouquinho do Juninho. Vou te chamar de Juninho, tá? Júnior. Eu não sabia. Primeiro, eu descobri que você nasceu um mês antes do meu pai. Caramba, eu sou mais velho que seu pai. Em 59. Isso. E Exatamente. segundo, você não é joseense? Não, na verdade, eu nasci em Campos do Jordão, né? Minha família Um morou lá, pouquinho. meus pais moraram lá, evidente, Você Campos do nasceu Jordão. em Campo do Jordão? Eu sou jordanense. Sabe que eu acho que jordanense é mais difícil do que joseense, sabe? Então, minha família, a gente conseguiu, né, enfim, meu pai morou lá por um tempo e nasceram 4 irmãos lá. Naquela época, a TV, essas coisas eram bem, Eu é bem sou difícil, né? joseense. Ser josense. Então, eu sou jordanense. Então, Jeff, na verdade, a minha família, né, tá nesse negócio de restaurante há muito tempo, desde 75. Eu saí, estudei, fui para Campinas, fiz faculdade em Campinas, fiz Unicamp, lá estudei economia. Trabalhei nessa área por 20 anos, né, como economista, em paralelo à vida também de pequeno empresário aí. Fui levando as duas coisas ao mesmo tempo, por um bom tempo. E aí, assim, né, a gente foi evoluindo, foi ficando experiente nessa área do comércio, né, de restaurante. E aí eu acabei, me aproximei do sindicato em 2001 para ver como é que funcionava, o que acontecia. Acabei virando diretor. Aí de lá para cá, em 2005 eu assumi a presidência por um ano e meio. Aí depois, a partir de 2010, eu deixei uma outra pessoa, ficou, né, como presidente, o Ricardo Restani. E aí, a partir de 2010, eu assumi de novo. Ele saiu, ele vendeu o hotel que ele tinha. E aí eu acabei assumindo e, assim, você fica com só para as pessoas saberem, é uma atividade não remunerada, a gente não ganha nada, não desvia nada, não rouba nada, não, sabe? É tudo muito certinho lá, bem, bem. E daí que você vai acabando, na verdade, é um trabalho de contatos, né? Hoje são quantos associados? Olha, hoje nós temos o nosso banco de dados lá, hoje, em torno de 11 mil. Quantos restaurantes hoje? Então, nós temos no nosso banco de dados 11.500 empresas, mais ou menos. Mas não significa que todas comparecem, que a gente tem lá, né, as arrecadações que têm que ser pagas, tal. A minoria paga, na verdade. Esse nome sindicato ele já carrega um estigma aí muito pesado. E a gente tenta mostrar para as pessoas que pode ser uma entidade, um sindicato pode ser uma entidade séria, honesta, e realmente trabalha. A gente passa o tempo todo tentando mostrar isso e correndo atrás e trabalhando para que as pessoas vejam isso. Entendi. E você tem estimativa de quantas pessoas empregam o setor hoje?
Em São José? Só em São José? Só em São José, imagino mais de 20 mil pessoas, em torno de. Se fizer fazer em média, eu estou fazendo média aqui, tá, Jeff? Porque, na verdade, o Sindicato dos Trabalhadores, que é quem não tem esse número também, mas a gente faz, assim, mais ou menos 6 pessoas, em média, 6 pessoas numa empresa, então dá em torno de 24 mil pessoas, emprego direto. Emprego direto. Aí tem, evidente, né, o que vem junto, né, todo fornecedor, enfim, terceirizado, não é terceirizado, mas serviços, né, que outras empresas prestam dentro dos restaurantes, enfim. Mas é só chamar a atenção o seguinte, nós defendemos os interesses de hotéis, restaurantes, bares e similares. Similares é uma lista enorme. Sorveteria, hamburgueria, choperia, pizzaria, é, buffets, trailers, assim, é uma lista bem grande, tá? Excelente. E para quem não sabe, a instituição é antiga, né? Quanto tempo tem os senhores aqui? Só para o pessoal se situar. Sim. Os senhores, ele recebeu a carta sindical em 1985. Então, ele existe como sindicato desde 85, são 35 anos. E, na verdade, antes disso, era uma associação, era uma associação de hotéis, associação de restaurantes, e aí juntou, nessa época, evidente, eu não estava estudando, né? E aí eles se juntaram e montaram, e conseguiram, né, montaram o sindicato, conseguiram a carta e puderam já começar a trabalhar. São 18 municípios, também para as pessoas saberem. Imagina uma linha, quando eu falei 11.500, é na base toda, tá? Os 18 municípios. Imagina uma linha, Campos do Jordão, Taubaté, São Luís do Paraitinga, para o nosso lado, até Guararema, Santa Branca. Então, as cidades desse miolão aqui, todas elas fazem parte da base territorial do senhor de São José dos Campos. São cidades gastronômicas, né? Então tem bastante bar, bastante restaurante. Sim, exatamente. Perfeito. A questão, assim, o ponto que eu estou levantando e o convite a você veio por conta dessa preocupação, principalmente da falta de critério do poder público em relação à reabertura dos restaurantes, né? Eu queria te fazer uma pergunta, assim, teve a manifestação semana passada, eu queria que você se situasse e colocasse as pessoas a par da importância de ter um critério e o que vocês estão defendendo, que é o direito de vocês trabalharem. E aí a gente vai dissertando, eu vou colocando alguns pontos aqui que eu também concordo. Fique à Perfeito. vontade, viu? Tá bom. A live é sua. Nossa. Então, o Jeff, acontece o seguinte: na semana passada, nós fizemos um protesto calmo, né, tranquilo, mas mostrando com o objetivo de sensibilizar a população e também o poder público municipal que nós podemos trabalhar, nós poderíamos estar trabalhando já com segurança. É diferente do que acontece hoje, a gente vê no comércio de maneira geral. A gente vê, por exemplo, calçadão lotado, lojas de material de construção lotadas, shoppings lotados, e o pior de todos, eu acho, é o transporte público lotado. Então, dizer que restaurantes e bares são motivos de aglomeração é questionável. É exatamente isso que a gente questionou, né, com esse evento e com esse protesto da sexta-feira passada. Veja a diferença. Num supermercado, você recebe aquela fichinha para entrar, ou seja, cabem 400 pessoas lá dentro, pensando num grande aí, nesse atacadão da vida, eles sabem que tem 400 pessoas lá dentro, ou no máximo 400 pessoas. Mas as pessoas ficam andando, ficam tocando, pegando produto, olhando, devolvendo, aí vem outro, pega também. Então, existe uma possibilidade forte, alta, né, de contaminação, de contaminação. E também no calçadão, as pessoas se cruzando, com menos do espaçamento que é pedido, né?
E nós estamos dizendo já há algum tempo o seguinte: se nós colocarmos, né, a gente combinar uma regra do jogo, espaçamento entre mesas, pelo menos no início, espaçamento entre mesas, não atender no balcão, uso de máscara para quem atender público, álcool gel, higienização de cardápio, ou descarte, ou cardápio com QR Code, enfim, dar alternativas para as pessoas, e o risco é menor do que em vários outros lugares que hoje estão funcionando. Por exemplo, se você faz um espaçamento de 2 metros entre as mesas, o seu restaurante cabia 100 pessoas, ele passa a caber 40, 50, não sei, não vai entrar mais que isso lá, porque as pessoas têm que entrar e sentar, ninguém fica em pé no restaurante ou num bar, quer dizer, dentro da regra, né? Então, o que a gente quer dizer para as pessoas é que nós queremos trabalhar, os restaurantes e bares, principalmente, estão há mais de 100 dias sem trabalhar, quer dizer, veja bem, em torno de 45% dos bares e restaurantes estão fechados, aguardando a liberação para voltar a trabalhar. Não vou nem falar de quem não vai abrir mais, tá? Estou falando só dos que estão fechando, aguardando, os fechados, aguardando. E os outros 55% foi quem conseguiu trabalhar com entregas, o famoso delivery. O que acontece? Esse pessoal que está trabalhando com delivery, que é o meu caso, né? Eu também tenho um restaurante, a queda média de faturamento foi de 75%. Então, imagina o seguinte: nós temos todas as casas sem trabalhar há 100 dias, né, ou não faturando nada, ou faturando 25% do que poderia faturar. Então, a situação é calamitosa. É assim, pedir socorro. Então, na sexta-feira passada, inclusive, Jeff, nós fizemos aquela manifestação, mídia, um monte de gente. Claro, tem gente que é a favor, acha que tudo bem, mas tem gente que acha que isso aí é um vetor a mais para a contaminação. Enfim, essa é uma discussão mesmo que a gente queria gerar mesmo, né, para que as pessoas percebessem, né, a falta de critério que existe quando deixa os bares e restaurantes fechados e deixa uma loja de material de construção lotada o tempo todo, com fila para entrar, fila para sair, enfim. E aí nós fomos também, depois do ato, nós fomos lá entregar um ofício, uma carta ao prefeito. É uma carta de socorro, sabe, pedindo ajuda para o poder público municipal, para que as empresas, para que os restaurantes, quando eu falar empresa, já entendo, por favor, bares e restaurantes, consigam algum recurso, algum capital de giro para uma sobrevida de 2 meses, 3 meses, porque senão muita gente não vai conseguir voltar. E quem voltar e estiver contando com um retorno bastante forte, com um movimento, alguns até sim, mas a média vai ser fraca. Veja São Paulo como é que está. Hoje eu estava lendo um artigo que muitos bares e restaurantes não abriram, porque acham que não vale a pena abrir com as regras que foram impostas pela Prefeitura de São Paulo. Isso, inclusive, o Jeff, aqui em São José, nós já estivemos com o Felício no início de junho, final de maio, negociamos com ele algumas regras para voltar, porque não adianta fazer um esforço danado e abrir todo mundo e depois com regras, funcionar, não sei, sei lá, 4, 5, 6 horas, como São Paulo, fechar 5. Em muitos estabelecimentos, principalmente os bares e pizzarias, o movimento é à noite. E aí o cara não pode abrir à noite? Pode abrir até às 5 da tarde? Quer dizer, não vai funcionar. Você consegue enxergar o motivo por qual é descolado a necessidade do setor com o poder público? Assim, eu não consigo entender. Eu, como agente político e pré-candidato, enfim, cara, é tão simples entender isso poxa, levar. Por quê? Você consegue ter uma visão, assim, por quê? A dificuldade de tentar atender isso? Então, Jeff, Mas o poder público em geral, não estamos falando da prefeitura aqui de São José, sim, mas... eu acho que tem uma coisa geral mesmo, acho que até no estado de São Paulo,
que eu entendi, mas não concordei, que é o seguinte, pelo menos quando a gente foi negociar aqui em São José, horários e tudo mais, o que foi dito foi o seguinte, após as 20, por que não ficar, a minha pergunta foi assim, né, para o nosso Felício, um grupo de 15, 20 pessoas, qual o risco dele se contaminar? Às 9 da noite, às 10 da noite, às 11 da noite, à meia-noite? O que muda você com o horário? Ele falou que com o horário realmente não muda nada, o risco de contaminação é exatamente o mesmo. O problema, que aí eu acho que essa é a cultura do poder público do Estado, é que lazer não está aberto. Quem sai de casa para comer depois das 22 horas é lazer, e lazer não está permitido, não é permitido ainda. Por isso que eles vão encerrar tanto. Veja, o shopping, no início, agora aqui em São José também, o Felício fez um decreto municipal fechando os shoppings finais de semana. Por quê? Porque as pessoas vão passear, lazer, e lazer não está permitido. Então, por esse motivo, eles não concordam em abrir depois das 10. Agora, eu não entendo, por exemplo, no caso de São Paulo, e a gente tem que levar em consideração que São Paulo é referência para o Brasil inteiro, quer dizer, é a maior cidade do país, a cidade que tem mais bares e restaurantes, provavelmente da América do Sul, é uma coisa maluca lá. E aí a gente vê São Paulo restringindo, do jeito que restringiu, funcionar por no máximo 6 horas e não pode ser separado, tem que ser de uma vez. E o limite de fechar às 5 da tarde. Quer dizer, quando ele faz isso, quando restringe esse tipo de coisa, deixou fora as pizzarias, os bares e assim um monte de empresa que não vai conseguir trabalhar, pelo menos nesse primeiro momento. É isso que a gente quer evitar aqui na nossa região. Tanto é que a gente já conversou aqui com São José, com Jacareí também, a gente já com o Amagai, que é parceiro nosso também, como humano aqui em São José, super parceiro. A gente tem canal, tem acesso bem livre com eles. Então, mas assim, mas isso não significa que eles vão fazer o que a gente pede, né? Uhum. O meu incômodo é exatamente isso, assim, não entender como que o setor funciona e ter uma justificativa que faça sentido, é totalmente sem sentido. A minha questão até em relação à questão do lazer, assim, as pessoas não vão procurar empreendimentos para ter o lazer, mas elas vão ter o lazer delas, né? E o que me incomoda bastante é que a gente está ficando claro para o brasileiro a ineficiência dos nossos governos, né? Seja municipal, estadual ou federal. Nós estamos há cento e poucos dias, né? Quase 110 dias, salvo engano, do fechamento, né? Sim, Do comércio e dos estabelecimentos, que era uma medida que era para durar por 40 dias para investir em hospitais, leitos, isso, preparar o sistema de saúde para não criar um colapso, uma crise de saúde, né, humanitária. exatamente. Nós já estamos a 110 e ainda continua fechado, Não, sem perspectiva, enfim. é a mesma coisa. Para mim, assim, chega a ser absurdo, porque eu tenho um pequeno negócio e eu sinto na pele isso, né? Sim, é muito. Pode falar. Na minha opinião, o fechamento se deu, pelo menos aqui para a gente, na região, eu diria, antes do que deveria ter sido fechado. Então, nós começamos preventivamente, já fechados lá a partir de 24 de março, e quando não tinha praticamente, assim, o número de casos era muito baixo, não tinha, se não me engano, não tinha, agora eu vou falar meio de memória, não tinha nenhum óbito, e assim, só que esse pico não chegou, não chegou, não chegou, e o fôlego, né, para aguentar isso. E o que eu queria deixar claro também para quem está vendo a gente, e para quem ouviu falar do nosso protesto, é que nós não estamos querendo retornar ao trabalho de qualquer jeito, que se dane. Não é isso. Nós estamos falando em voltar a trabalhar, né, abrir os restaurantes, abrir para atendimento público no salão, dentro do restaurante e nos bares, porque nós temos certeza que a gente consegue trabalhar com segurança, entendeu?
a gente pode fazer várias maneiras dos empresários, que os empresários estão também desesperados para voltar a trabalhar. Quem tem bar, quem tem restaurante, estão desesperados, sabe? Ninguém aguenta, ninguém tem fôlego mais para ficar só trabalhando com delivery ou não trabalhando. Realmente, e outra, a gente, não sei se eu estou me antecipando aqui, Jeff, mas a falar também do, do, do capital de giro, né? Por exemplo, É, que- da- do, eu do, ia do- tocar nesse ponto. não, a gente pode falar mais para frente, se você quiser, que é um ponto Não, mas pode, porque eu acho que assim é é, fundamental o que aconteceu com o fechamento é que o faturamento das empresas não existe, né? Até ou 85% caiu não paga muito, aluguel. isso, E aí você tem ali as obrigações, né? Os boletos, eles não têm pandemia, não tem quarentena, eles vão é, chegando e você tem que pagar. E aí, quem ainda tinha um capitalzinho que conseguiu manter um pouquinho, usou, aí começa aí nos bens, né? E aí é o desespero, porque você porque quem muda compra, tudo que você né? planejou de vida. Enfim, e aí tem a ajuda do governo, que eu fui um dos caras que mais divulgou Banco do Povo Paulista, enfim, as ajudas, né, emergenciais do governo federal. E é triste que eu tenha que vir aqui e falar, olha, até o Banco do Povo Paulista, que em São José dos Campos deveria ter em torno de quase R$ 1 milhão disponível para o pequenininho, né? Isso, E alguns restaurantes poderiam até pegar um pouquinho ajudar lá, isso, de 25 a 50 mil reais, e não, assim, quase ninguém conseguiu. Eu tenho amigos próximos que eu ajudei a fazer a solicitação e não conseguiram, né? o que Enfim, aconteceu, e aí você pode falar melhor. O que esperar? o que aconteceu, O que esperar dessa parte financeira, Júnior? o que aconteceu, Jeff, com o Banco do Povo Paulista. Isso a gente, na reunião com o prefeito na sexta-feira passada, e o Mano estava junto, a explicação foi que, só para ter uma ideia, aqui em São José, existia um ritmo de pedido de geral, tá? Não só do geral. Existia um ritmo de pedidos de empréstimos, né? Em torno de 50 por mês. O Mano falou que subiu 17 vezes isso. Então, o que aconteceu? No estado de São Paulo inteiro, subiu muito o número de pedidos. E travou o sistema do Banco do Povo Paulista, que não estava preparado para a quantidade de solicitações. E aí eles tiveram que retrabalhar lá o banco mesmo, uma coisa, eu acho que física mesmo, o sistema mesmo, né? E agora parece que voltou a girar lá tal. Mas de todas essas ajudas federais, a que chegou mais perto foi o tal do Pronamp, que é Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa. E essa é a que tá assim, né, tá sendo falada frequentemente, mas eu tenho aqui alguns exemplos que é lamentável o que acontece. Como é que funciona? Há algum tempo, eu acho que umas 3 semanas, um mês atrás, a Receita Federal mandou para cada empresa optante pelo Simples, dizendo assim: olha, o seu faturamento bruto em 2019 foi X e você tem direito de empréstimo nessas condições, as condições são ótimas, né? Em torno de 4, 5% ao ano de juros, em 36 meses, podendo ficar 8 meses sem pagar, depois pagar tudo em 28 meses, enfim, é uma condição interessante. Você tem condição de 30% do valor do faturamento. Pois bem, aí, contato com o banco, todo mundo, banco, foi, enfim, essa semana começou a sair. E eu conversei com alguns, assim, para você ter uma ideia, eu conversei com um que o banco disponibilizou para ele 20% do valor que ele teria direito, entre aspas, a ter. E um outro, numa situação muito mais caótica, teve direito a 4%. O banco ofereceu para ele 4% do valor que ele poderia
pedir segundo a Receita Federal, ele teria direito a pedir. Então, aí o cara falou, só que eu não consigo fazer nada com esse dinheiro, vai me ajudar? Quer dizer, óbvio, né? Claro que ajuda, mas assim, não resolve nada, eu continuo com os mesmos problemas e com um valorzinho no caixa que eu não consigo fazer nada. Então, mais uma vez, foi um fiasco, lamentável. E aí, a gente, né, o pequeno empresário aqui nessa ponta, não tem, assim, tá com a água não tá mais aqui, a água tá aqui. A gente está tentando pôr o nariz para fora para ganhar 2 meses de fôlego financeiro para até a coisa volte a trabalhar um pouco mais. Porque imagina, Jeff, imagina como é que vai ser o retorno. As pessoas com medo, né, de sair, não todos, evidente. Não falo que ninguém vai sair, não é isso? Não todos, mas as pessoas mais velhas, pelo menos, com medo de sair, com preocupação, né, de sair e se contaminar, a restrição na oferta de lugares dos bares e dos restaurantes, que vai ter ou distanciamento entre mesas, ou um percentual máximo de oferta de lugares, não atender balcão, vários tipos de restrição. E também a gente não pode esquecer que o país vem em crise desde o final de 2014 e 2015. Então, de 2014, 2015 para cá, vários restaurantes e bares já fecharam. Vários já fecharam. Então, e quem tinha alguma reserva lá atrás, já consumiu essa reserva para passar essa crise. Só que agora, com a pandemia, essa crise vai se aprofundar. A previsão de queda do PIB para esse ano está em torno de 6,5%. Queda do PIB, isso é altíssimo, entendeu? Então, a gente está assim, numa situação financeira ruim, não consegue empréstimo, pelo menos o empréstimo em condições privilegiadas que o governo federal oferece, a gente não está conseguindo, e com uma previsão, um cenário de retomada lento, gradual, enfim, como é que a gente vai fazer para retomar? Como é que a gente vai manter os empregos? Entendeu? A preocupação maior, assim, não há um setor que não tenha conexão com outros setores na economia, né? Um setor influencia no outro, enfim. Sim, é uma engrenagem, E né? É uma é uma engrenagem. engrenagem. É. E quando a gente está falando que a gente não está conseguindo capital de giro para bar e restaurante, nós estamos falando que não é só para bar e restaurante, é para todos os setores do mercado. É o Sim, comércio, o pequeno comércio, a pequena indústria, comércio né? de roupa, Enfim, calçados. eletrônicos, tudo. E, e na nossa região a gente ainda tem as notícias ruins das grandes, né? Que também é uma Sim. coisa que Pois é, vai levar tempo para se recuperar. é verdade, o projeto lá, a Boeing, Embraer, já não deu certo, já foi um certo golpe, né? Assim, golpe no sentido de golpe no estômago, assim, putz, não deu certo. Viria muito estrangeiro, viria bastante gente para cá, eu imagino. E agora o PDV da Embraer, quer dizer, o emprego da indústria é muito importante para o nosso setor, para o comércio e para o serviço. É muito importante, porque o emprego na indústria paga mais do que o emprego no comércio. Então, a perda de um emprego de um profissional aí qualificado na indústria é potencial de consumo a menos, né? Quer dizer, para a gente é problema. Júlio, posso colocar uma pergunta aqui da Isis Regina? Eu vou colocar na tela aqui. Tá. Essa é uma pergunta que eu ouço muito, eu ouço toda hora. Eu tenho uma característica do joseense que eu acho que vai de encontro com o seu setor, que o joseense ele gosta de um bar. Graças a Deus, né? Joseense, assim, termina o dia, ele procura um bar para ele ir, tomar a geladinha dele e, né, jantar e ir embora para casa. Aí, obrigado, Isis, pela audiência, por estar junto com a gente. Ela está perguntando, vamos poder reabrir os bares? Qual que é a perspectiva? O que você espera do poder público e das próximas notícias, né, por essas semanas? É possível a gente esperar o retorno? O Jeff, acontece o seguinte, Isis, né? Boa tarde, Luz Maia também, a Fátima.
que estão nos vendo aí. Isis, é o seguinte, amanhã, entre meio-dia e meia e 2 horas, o governador Dória faz aquele Isso. tradicional pronunciamento. E na sexta-feira, ele faz a avaliação dessa semana, né, de segunda a sexta, em relação à semana passada. Então, a variação de alguns índices que eles levam lá em consideração no modelo matemático, segundo ele, é que vai dizer, hoje nós estamos na fase laranja. Fase laranja pode abrir, como existe, né? Shopping, comércio de rua, roupas, enfim, comércio varejista de maneira geral, escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia e tal, mas bares e restaurantes não. Os bares e restaurantes só podem abrir na fase amarela. Então, nós estamos hoje em fase laranja. Podem abrir só na fase amarela, que é uma fase que a gente avançando aí nos números, né? Então, amanhã, nesse período aí, imagino que logo no começo, geralmente na primeira meia hora, a gente já fica sabendo se a gente mudou para a fase amarela ou não. Existe essa expectativa, então, de que essa semana tenha sido controlado, pelo menos, o número de óbitos, o número de internações, porque a disponibilidade de leitos ela tá legal e ela só vem aumentando, tal. Foi inaugurado ontem, se não me engano, né, um hospital de base, enfim. E aí existe uma expectativa muito grande de todo mundo da nossa região, não é São José, Taubaté, Montanha, Litoral Sul, desculpa, Litoral Norte, e vai até Aparecida, eu acho que até o fundo do Vale Paulista. Nós temos que mudar amanhã. Se a gente conseguir mudar amanhã para a fase amarela, na segunda-feira já pode abrir. Inclusive, se a gente amanhã mudar para a fase amarela, o prefeito Felício Ramute, ele já emite amanhã mesmo um, um fala, municipal, um Decreto. decreto municipal estabelecendo as regras de funcionamento. Essas regras de funcionamento, nós já, como eu disse no começo, nós já estivemos lá com ele no final de maio, começo de junho, e negociamos com ele lá algumas regras. Ele concordou com algumas, não concordou com outras, mas eu não sei se essa abertura de São Paulo, com essa condição muito mais restrita, se isso vai influenciá-lo ou não. Eu espero que não, porque abrir como abriu São Paulo realmente é, continuar não dormindo, entendeu? Continuar com o sono É, interrompido, aquela coisa de não nós, conseguir dormir. nós temos uma cidade muito diferente, né, de São Sim, Paulo, né, sim, Júnior? sim. São José, São Paulo é muito mais adensado, tem as complexidades da cidade. Também não entendo essa questão do horário, mesmo sendo São Paulo, mas eu espero que amanhã a gente consiga mudar de fase, né, ir para Sim, amarela isso. e que a gente possa ter uma boa notícia. A Isis mandou aqui mais uma mensagem. Ela tem um estabelecimento, não sei se é de bar ou de restaurante É. aqui na cidade, Olha, mas mas Luiz, eu desejo boa por sorte para isso o você e para interesse nós dela aí todos, na, viu? na abertura. É. Sim, sim. Obrigado pela participação aí. E a Fátima, ela está perguntando aqui também se, junto com bares e restaurantes, se os clubes também reabrem juntos ou se é em outra fase. Eu acho que é na fase da academia, né? É na última Não, fase, se não me inclusive, engano. viu, Jeff, na sexta-feira passada, eles deram uma flexibilizada nisso e a regra é mais ou menos o seguinte: a região, vamos supor que amanhã a gente entre na fase amarela. Se a gente permanecer na fase amarela por 3 semanas seguidas, já pode, mesmo estando na fase amarela, já pode abrir, as academias podem abrir com limitação de 40%, uma série de coisas. Eu imagino, viu, Fátima, que os clubes também façam parte desse mesmo pacote. Os buffets, né, como fala, eventos de uma maneira geral, esses realmente eu acho que estão bem mais para frente, né, vão ficar mais na outra fase, mas as academias vão ser antecipadas e também
os clubes provavelmente também consigam antecipação aí. Excelente. Uma questão, Júnior, nós estávamos falando da questão financeira e de como os governos têm dificuldade de atender a demanda, né? Eu queria retomar um pouquinho, porque existiu lá atrás uma proposta de um fundo municipal de apoio ao pequeno empreendedor, bem no início da pandemia, e aí eu queria falar, assim, reforçar essa questão do quanto é importante o financeiro e o quanto isso pode, de fato, resolver a questão do emprego, porque nenhum empresário vai ter lucro pegando o empréstimo de governo. O quanto isso é importante para o pequenininho ali e o quanto isso reverte em emprego. Você consegue fazer um paralelo para a gente? Jeff, na verdade, quando a gente, na sexta-feira passada, foi conversar com o prefeito, estava o Felício e o Mano na reunião, nós tratamos, dos nossos pedidos foi exatamente esse, a volta do BEG, que é o Banco do Empreendedor Joseense, ou alguma coisa nos moldes do BEG. E eu também, para que fosse criado um fundo garantidor, que significa a Prefeitura de São José montar um fundo que ela desse a garantia na tomada de empréstimo dos micro e pequenos empresários. Porque senão, imagina o seguinte, faturamento caindo, o negócio a gente não sabe exatamente, o banco não vai dar empréstimo, ou então ele vai pedir sua casa como garantia, entendeu? Ele quer garantia real, imóvel. Então, nós fomos lá e pedimos exatamente isso. Uma volta de um BEG, alguma coisa do tipo, e o fundo garantidor. E o que eles nos disseram, ele falou que não tem condição, ele não pode montar um fundo específico para a gente, porque ano eleitoral, e isso poderia ser entendido, ou o Ministério Público poderia nem deixar evoluir muito, sabe? Porque poderia ser assim, da ideia que ele está direcionando recursos para uma categoria e por que não para os outros, então está beneficiando, tem interesse eleitoral, assim, aí essa coisa dá uma espalhada que a gente não consegue juntar. E ao invés do fundo garantidor, como nós pedimos, o que a gente resolveu? E isso está caminhando. Todas as empresas da nossa categoria que pediram empréstimo no Banco do Povo Paulista, nós vamos fazer um pente fino juntamente com a prefeitura, né, com o Mano, na verdade, a secretaria dele é que comanda isso. Vai estar sendo feito lá um pente fino para ver as empresas e aí resolver pontualmente os problemas dessas empresas. Se não conseguiu, por que não conseguiu? Se foi negado ou se faltou documento, e ajudar essas empresas a conseguirem esse empréstimo. Inclusive, o Felício falou que se o volume de recursos dessas empresas fosse muito grande e o Banco do Povo Paulista falasse, olha, puxa, mas assim, o volume de recursos é muito alto, o Felício falou que a Prefeitura de São José inteira um capital para que sejam cedidos, né, dados esses empréstimos. Então, ficou meio como um fundo garantidor, não direto, mas, assim, de toda maneira, ficou interessante. E nós estamos trabalhando nisso, tá? Isso não ficou conversa ali e não aconteceu mais nada. Nós realmente estamos trabalhando nisso. Ah, legal. Eu sei que no Banco do Povo, São José dos Campos, ele tem que pôr, acho que se eu não me engano, 10% de garantidor ali do total, né? O governo do estado vem com 90 Isso, acho que é isso mesmo. Se o governo põe 2 milhões, a cidade tem que pôr 200 mil. Acho que é isso mesmo, 10%. E aí o Felício Eu gosto muito dos comentários. Pode falar. Não, então, o Felício se prontificou a aumentar esses 200 mil para que garantisse o empréstimo né, desses pequenos e médios, se fosse esse o caso, né? Óbvio, sei lá, pode ter um monte de motivo que ele não conseguiu. Se for o caso de excesso, né, de pedido, a cidade se prontificou a cobrir isso aí. Eu gosto dos comentários aqui. A Fernanda é uma amiga, parceiraça. Sim, conheço.
ela também tem falado com o setor, né, dos bares e restaurantes, tem Sim, muita gente que tem contato com ela, enfim, é também parceira no Novo lá, foi aprovada também no processo sim. seletivo, e o que ela está esperando, eu acho que está todo mundo aguardando ansiosamente o anúncio de amanhã e com resposta positiva, né, de mudança de fase. A gente espera que amanhã a gente consiga ter um novo cenário aí, uma esperança renovada. E eu queria puxar o seguinte: existe alguma iniciativa conjunta do setor, dos empresários de bares e restaurantes, alguma coisa de ideias que já surgiram, ou o setor por estar numa situação muito difícil, ainda não conseguiu apresentar, além do protesto? Então, o Jeff, a gente, além do protesto, como eu disse, nós mandamos, tinha um grupo, né, alguns grupos a gente participa, né, Alô? e um dos grupos tinha mais ou menos 150 pessoas, tá? Donos de bares e restaurantes. E desse grupo foi tirado alguns pontos, uma pauta, né, para a gente levar para o prefeito, para o Felício. E foi o que a gente fez na sexta-feira passada. Nós levamos lá uma pauta com 4 ou 5 itens e também discutimos um a um, todos eles. E como eu disse, ele concordou com alguma coisa, não concordou com outras, mas nós levamos sim. Então, o setor, o que está acontecendo é que as empresas, as pessoas estão se unindo, sabe? Estão se juntando em grupos de WhatsApp, ou por afinidade, ou assim, não se importando, não parando com aquela ideia de que aquele determinado bar, aquele determinado restaurante é meu concorrente. É concorrente, mas não é inimigo. Isso que as pessoas estão percebendo. A gente que já está há um tempão nesse negócio já sabe que a gente tem exemplo de no passado se ligava para alguém, ô, pô, me empresta um barril de chopp aí que o meu acabou, pô, pode vir buscar. Então existia toda essa amizade lá bem na década de 80, de 90, isso era tranquilo. Depois acabou e agora as pessoas estão percebendo isso de novo, que mesmo sendo concorrente, ele não é meu amigo, eu posso indicar um fornecedor para ele. Quanto mais restaurantes e bares de qualidade, mais as pessoas saem, mais vem gente de fora, mais gente, pessoas ficam aqui, e aí um dia visita um, outro dia visita o outro, então isso gera consumo. Agora, existe sim, viu, Jeff, uma ansiedade muito grande de todo mundo, inclusive alguns assim mais exaltados, querendo partir para uma ação um pouco mais drástica, sabe, de mostrar que a gente tem que voltar a trabalhar, porque a gente consegue voltar com mais segurança, como disse aqui a Jaqueline, né, nos comentários, já dizendo que Isso, é, o então comentário dela aí. Então, foi um comentário muito interessante, porque é exatamente isso. Para você ter um restaurante ou um bar que funcione legalmente, vigilância sanitária, bombeiro, tem uma série de coisas que você tem que cumprir. Então, a gente já vinha cumprindo isso já a vida toda. Então, é muito mais fácil implementar algumas outras medidas que visem aí a segurança do cliente, a segurança de quem trabalha também, evidente, ninguém, né, os trabalhadores são importantíssimos são peças importantes, né, na engrenagem toda. Então, é muito mais fácil para a gente adotar medidas de segurança nesse sentido, segurança. Nós já implantamos segurança alimentar, nós temos que trabalhar com isso. Então, essas seguranças sanitárias é muito mais fácil do que uma loja na rua de que vende roupa, e nunca se preocupou com álcool gel, com um banheiro, não sei de que jeito. Então, agora, é isso que a gente vem falando, viu, Jeff? Nós podemos sim voltar a trabalhar com mais segurança até. E outra, todos nós, né, percebemos, todos os donos de restaurantes e bares perceberam que o marketing mais poderoso que nós vamos ter agora no retorno, quando a gente conseguir retornar, é mostrar para as pessoas que nós nos preocupamos e cuidamos deles lá dentro, cuidamos da saúde dele, sabe? Vai ser
tudo higienizado periodicamente, o que ele vai pôr na mesa para ele vem protegido de alguma maneira, não vai ficar nada exposto. Enfim, o marketing mais pesado para ele poder sair de casa, né, sair da casa dele, as pessoas ele falou, eu vou lá porque lá eu sei que as pessoas estão preocupadas com isso e não vão me expor, como expõe num supermercado, por exemplo, tá? Esse é o nossa, eu acho que a ferramenta de marketing mais poderosa. E a gente vai ter que usar bastante isso. Não, e eu vejo assim, as pessoas que consomem em restaurante, em bares, elas cientes também dos cuidados que ela tem que ter, né? Não é só o bar oferecer, a Isso. pessoa que vai, ela também vai com uma consciência diferente. Você acredita, para a gente encerrar, a gente já está há 45 minutos aqui, poxa, o papo está Oh. gostoso. Você acredita que vai existir um novo normal ou que assim que as contaminações, a vacina vier, as pessoas voltam para a rotina normal e agem da forma como era antes? Não, eu acho que vai ter um novo normal, sim. Eu acho que as pessoas vão entender, sentem, né, a maior preocupação, por exemplo, com o contágio, falando, que ninguém nunca levou isso em consideração. Então, a gente de máscara hoje é uma coisa super incômoda, principalmente para quem usa óculos. Mas vai ter um novo normal. Eu acho que os hábitos alimentares mudaram. Eu acho também que para nós, pensando na empresa, a empresa viu, por exemplo, nesse coisa de entrega, no delivery, um canal muito forte. Para quem não tinha isso, trabalhava muito sério isso, viu que é um canal de venda muito poderoso também e pode andar em paralelo ao trabalho feito dentro do restaurante, mas eu acho que as pessoas vão se adaptar e aí esse sistema novo, a inovação, nesse sentido de WhatsApp, um aplicativo próprio, enfim. Eu acho que tudo isso vai fazer com que a gente caminhe, sim, vai dar um passo para frente nesse sentido de inovação também no nosso setor. Eu tenho um sentimento igual o da Fátima, que as pessoas consomem no delivery mais por uma questão de conveniência, mas que assim que tiver uma normalidade, eu acredito que as pessoas vão começar a sair para encontrar amigos, comer, enfim. No caso dela, tomar um bom vinho. Eu acho que as pessoas estão esperando, estão aguardando, ansiosas, mas tem que estar funcionando, né? Tem que continuar existindo os bares, os restaurantes, porque senão a gente não adianta nada ter a intenção, a vontade, mas aquele lugar que você tanto gostava de ir fechou, quebrou, enfim. É. E também eu faço já aproveito, faço uma. O, o Júnior, para gente encerrar, eu queria que você colocasse um pouquinho da sua expectativa. Você já falou da reabertura, né, da questão de amanhã, mas Sim, fica à vontade. Jeff, olha, eu primeiro, estamos ansiosíssimos para essa reabertura por vários motivos, né? Pela questão financeira também, mas também para atender as pessoas que estão ávidas também por sair. Agora, o que a gente Está pede travando? também, travou um pouco, mas o que a gente pede também, o Jeff, assim, para as pessoas que saírem, em qualquer, não só em bares e restaurantes, mas assim, que saiam com responsabilidade, que saiam pensando, tomando cuidado para não se contaminar e nem correr o risco, a gente às vezes não sabe que tá com o vírus e não passar para outra pessoa. Se a gente sair de maneira irresponsável, eu vou chamar o que vem acontecendo no comércio de maneira geral, não todo, evidente, mas muita gente indo bater perna, digamos assim, que as pessoas saiam com responsabilidade, sabe por quê? Se esse negócio, se a gente for mais um vetor de contaminação, corremos o risco, o sério risco, de voltar de fase.
E aí o caos, eu acho que fica muito pior. Então, nós temos que sair com responsabilidade. Os empresários, as empresas, né, os restaurantes, os bares, cuidando, né, para que as pessoas não se contaminem, e as pessoas também saindo preocupadas, e não, olha, tem bares aí famosíssimos que fica aquele monte de gente na calçada, não faça isso, não aglomere, vê que tem gente, vai para outro lugar, ou volta, assim, são amicíssimos da gente, não tenho nada contra, mas assim, nós temos que ter responsabilidade, tanto as pessoas que vão, como nós, como empresário, como pai, como ser humano. Eu acho que gostaria de deixar essa mensagem final. E agradecer aí mais uma Pois, vez a vocês, estamos à disposição. excelente. Eu vou fazer um gancho assim. Eu acho que nunca houve uma necessidade tão gritante de a gente compartilhar a responsabilidade entre poder público e cidadão, Sim, e iniciativa privada, né? Então, assim, acho que se todos fizerem o seu papel com responsabilidade, a gente consegue sair dessa crise, dessa pandemia, de uma forma melhor e com vários aprendizados. Júnior, vários. muito obrigado, agradeço a você pessoalmente e também aos senhores, ao sindicato, por essa oportunidade de expor aqui não só o que eu penso, mas também ouvir vocês. Eu acho que isso é importantíssimo. E também estou na torcida, porque eu sou um bom consumidor de bar e restaurante, na torcida para que abra o mais rápido possível seguindo as regras, mas que eu possa levar a minha família e também consumir aí nos estabelecimentos da cidade. Forte abraço, obrigado, espero que vocês tenham gostado. Júnior, mais uma vez, brigadão, viu? Gratidão. Obrigado a você, Jeff. Eu que agradeço aí. E tudo que você vê, já fez aí junto conosco, né? Já dividiu aí várias coisas que nos ajudou bastante, ICMS, aquela coisa toda. Eu agradeço e estou à disposição. Show, excelente. Forte abraço, até mais.